Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Zipac Talks, hoje com um convidado muito especial, o Carleans Brito, conhecido como Brito da Plastrela, né, Brito? Ele está há mais de 30 anos no setor de flexíveis, sendo 21 anos na Plastrela e 15 anos como gerente comercial. É uma pessoa bastante querida, bastante conhecida aí para quem trabalha no setor de embalagens. Brito, bem-vindo ao Zipac Talks. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado por estar participando aí desse evento. Estou à disposição de vocês aí para a gente trocar ideias, trocar informações sobre esse mercado aí curioso, que é do segmento de embalagem. Legal, Brito. Com tanta experiência assim, né? A gente poderia falar de vários itens e a gente vai falar de vários temas aqui, mas eu queria começar pedindo que você fale um pouco sobre o mercado de embalagens para pet food. Como esse setor evoluiu nas últimas décadas e quais são as tendências para o futuro aí? Olha, o mercado de pet food ele evoluiu muito, mas muito mesmo, nos últimos 30 anos. Né? E 30 anos na história é um tempo curto. Há 30 anos atrás, por exemplo, ainda existiam embalagens de papel, sem nenhum demérito a embalagem de papel, mas ela tem algumas peculiaridades, prós e contras. Né? Como toda embalagem, como todo acondicionamento, ele não possui assim o 100% de satisfação. Sempre tem algo pró e contra. E a embalagem plástica veio a substituir o papel nesse segmento PET. No passado, as pessoas ainda tinham a cultura de fazer a alimentação do seu pet, principalmente do seu gato, do seu cão de estimação, faziam aquela comida doméstica, né, com fubá, com algum tipo de resto de alimento. E com a urbanização da nossa população, as pessoas acabaram, na questão de trabalho também, na ocupação do trabalho, as pessoas não tinham tempo de fazer essa alimentação. Então, o alimento pronto, não só no segmento PET, mas também no segmento humano, ele evoluiu por demais nos últimos 30 anos, devido a essa urbanização. E o alimento PET veio nessa esteira. Hoje, por exemplo, o Brasil possui aproximadamente 55 milhões de cães e 25 milhões de gatos. E no mercado de pet, o total no Brasil hoje aproxima em torno de 140 milhões de pets. Aí, claro, a gente está falando também de aves, de peixes, de répteis. E muitos desses, na grande maioria, estão condicionados, estão dentro das residências das pessoas. E as pessoas, com as suas atribuições, com o seu trabalho, eles que buscam uma forma segura e rápida de alimentar o seu pet. Aí o motivo que a indústria de alimento, né, para pet food cresceu muito, e muito mesmo nesses últimos 30 anos. O que você vê de tendências, ô Brito, para esse setor? Alguma coisa que está sendo discutida agora ou já está sendo executada pela indústria? Questão de sensorial, de aroma? O que você vê em relação a isso? Olha, você tocou num ponto assim fundamental. Você falou em aroma. A indústria de aroma, ela cresceu vertiginosamente na sua diversidade, né, de aromas, propriamente dito. Né? O Brasil possui uma das maiores indústrias de aroma do mundo. Então, hoje você tem aroma para tudo. Né? Você tem aroma de picanha defumada, você tem aroma de linguiça calabresa, por exemplo. Você tem aroma de tudo. Nisso fez com que a indústria PET também pegasse carona nessa diversificação. Então, hoje, a grande tendência do mercado, que já está sendo executada, são embalagens, né, fracionadas. Então, hoje você tem um produto, por exemplo, acomodado numa embalagem de 10 quilos, por exemplo, e dentro dessa embalagem de 10 quilos você tem uma subembalagem que fraciona o produto. Da mesma forma que é acondicionado algumas torradas no produto alimentício, alguns snacks que vem essa subdivisão. Que aí faz com que você abra a embalagem principal, você tira a quantidade que você necessita, aquela quantidade diária, e não compromete a segunda dosagem do dia seguinte, porque a segunda dosagem, a segunda alimentação, ela está protegida pela embalagem. A questão, por exemplo, da Zipac vem também de encontro a isso. É um sistema, né, de abre e fecha, né, você abre o produto, ou melhor, você abre a embalagem, você tira a porção que você necessita e depois você vem a fechar a embalagem, sem correr o risco da embalagem ficar aberta e todo aquele aroma, né, evaporar
E aí, com o zíper, né, da Zipac, você fecha e você mantém a integridade do aroma que está dentro da embalagem. Isso é muito importante. Muitas das vezes, algum consumidor que tem algum animal pet, ele não se dá de conta, digamos assim, no jargão popular. O animal começa a consumir um determinado produto, aquela embalagem ficou aberta ou ficou mal fechada. O que acontece? Aquele aroma ele evapora. E aí, claro, o pet, seja ele gato ou cão, onde a questão sensorial do paladar e do olfato é N vezes mais apurada que a humana, ele, com o passar do tempo, ele vai perdendo interesse por aquele alimento que inicialmente ele estava interessado. E muitos proprietários, né, dizem assim, olha, o meu animal de estimação gostava tanto desse alimento e agora, em poucos dias, ele deixou de gostar. Às vezes, não é isso, não é que ele deixou de gostar, é que você deixou a embalagem aberta ou mal fechada e aquele aroma evaporou. Então, o animal perde o interesse pela evaporação desse aroma. Por isso que a questão do abre e fecha é muito importante. Legal, Brito, obrigado. Eu queria deixar claro aqui para os espectadores que não foi combinado ele falar do zíper, hein? Ele puxou a sardinha aqui por livre e espontânea vontade. A gente vai fazer uma pergunta sobre isso no final, mas já Exato. queria deixar claro aqui que não foi nada combinado, né, Brito? Exatamente. É que eu peguei o gancho do aroma e o aroma evapora exatamente por essa condição, porque a embalagem ela fica aberta ou mal fechada, né? E a Zipac tem essa solução, esse fechamento, não só para a embalagem PET, como para a embalagem humana. Nós Exatamente. também, se nós pegarmos um alimento, né, e fechar ele de uma qualidade ruim, é óbvio que com o passar do tempo, alguns dias, aquele sabor, aquele aroma daquele alimento não será o mesmo. Então, houve aqui um alinhamento dos planetas. Né? Veio a Exatamente. questão do aroma e eu já aproveitei o gancho e já falei do Legal. tema abre e fecha. Brito, a gente teve em outubro do ano passado uma mudança grande de regulamentação aí feita pela Anvisa na questão dos rótulos, né? Em termos de regulamentação para o setor de pet food, segue a mesma coisa, é mais ou menos igual, é diferente? Explica para a gente aí. Olha, a questão da regulamentação, ela está ancorada basicamente numa regulamentação similar à regulamentação humana. Então, por exemplo, se você vê no verso da embalagem, você tem lá, digamos assim, ingredientes. Então, a legislação ela orienta que você coloque por ordem decrescente. Você comece, por exemplo, os ingredientes com o produto, com o insumo que tem maior quantidade no seu item que você está produzindo. Então, se você está produzindo, por exemplo, um refrigerante, por exemplo, ali vai estar provavelmente o primeiro ingrediente será água. Se você está produzindo, por exemplo, um alimento PET, todos nós sabemos que o principal ingrediente do alimento PET é o milho. É um cereal que é amplamente utilizado. É o milho. Então, você vai ver lá nos ingredientes, a primeira palavra deverá ser milho. E depois, por ordem decrescente de volume, do que estará incorporado no produto. Houve também a mudança no CIF, né? No CIF, que é um número que todas as empresas têm, que está vinculado ao Ministério da Agricultura, é como um CPF, né, da sua embalagem. Então, toda indústria possui o seu CPF, digamos assim. Claro, eu estou utilizando um jargão popular para você ter um número, ter um cadastro no Ministério da Agricultura. E existem também outras regulamentações, como, por exemplo, se você tem uma área X da embalagem, você precisa, por exemplo, na face externa, frontal da embalagem, por exemplo, o tamanho ali, digamos assim, e o peso. Uma embalagem X com 10 quilos. Então, aquele número onde vai ser expresso 15 quilos, por exemplo, ele tem que ter um tamanho X, proporcional ao tamanho da embalagem. Ele não pode ser um número nem muito pequeno, nem muito excessivo. E existe uma equação, né, que inclusive a gente coloca essa imagem num programa de computador, né, no software, e ele automaticamente ele já mostra para nós qual o tamanho legal, por exemplo, dessa descrição do peso da embalagem. Muito bom, Brito. Falando agora em termos mais amplos, qual é ou quais são o maior entrave aí para o setor de embalagens flexíveis no Brasil atualmente, Brito? Olha, no setor de embalagem,
como em muitos setores, o grande entrave são alguns tipos de matérias-primas. O Brasil ele possui verdadeiros monopólios em algumas matérias-primas. Nas que nós utilizamos, praticamente todas. Né? Então, nós temos o poliéster, por exemplo, que é uma película amplamente utilizada nessas embalagens premium e super premium. O poliéster é o popular PET, o mesmo utilizado nas garrafas de refrigerante, o mesmo utilizado, às vezes, nas indústrias de confecção, nos eletroeletrônicos. Né? Então, o poliéster é uma matéria-prima amplamente utilizada no mundo, é um commodity mundial. Temos também o BOPP, também só temos um único fornecedor no Brasil. E aí nós entramos no polietileno, que é aquela resina que faz aquelas embalagens mais simples, como embalagens de papel higiênico, de arroz, de feijão, etc, etc. Mas também é utilizada em praticamente todas as embalagens, porque ele é uma resina que transforma-se numa película que tem alto poder de soldabilidade. Então, quase todas as estruturas de embalagem utilizam o polietileno, que também tem um único fornecedor no Brasil. Então, você fica literalmente refém desses monopólios. Então, o grande entrave é realmente o fornecimento dessas matérias-primas básicas. Você ou compra dessa indústria que é monopolizada, ou você importa. Com $1 acima de R$ 5, e como se trata também de um commodity internacional, você fica meio que sem opções. Né? Esse que é o grande entrave. Perfeito, Brito. Falando agora também em termos gerais, não só de pet food, você citou aí a evolução, né, do pet food, falando da embalagem de papel. Para o consumo geral, Brito, você que está tanto tempo nesse mercado, como é que você viu a evolução dos flexíveis especificamente nesse tempo todo, tanto para o consumidor, facilidade para o consumidor, quanto para facilidade para a indústria também, economia e melhor otimização da produção? E é na questão da embalagem, eu digo que cada embalagem, conforme eu falei inicialmente do nosso bate-papo, cada embalagem possui seu pró e contra, né? Pontos positivos e pontos negativos. O flexível veio, embalagem flexível com barreira, que hoje existe em larga aplicação, veio exatamente para isso. Então, por exemplo, um espaço, né? Por exemplo, uma expedição, um depósito de uma indústria, onde você iria armazenar, por exemplo, 100 mil latas, 100 mil potes de vidro. Hoje você, num pequeno espaço, 2, 3 bobininhas que ocupam ali 1 metro quadrado, você, uma embalagem flexível que está dentro, tudo enrolado numa bobina, você contempla todas essas embalagens e o vidro e a lata ocupariam espaços monstruosos. Sem falar no transporte. Né? Imagina você, por exemplo, uma indústria no extremo norte do país e a indústria de lata ou de vidro está na região sudeste. Já pensou você transportar? Você estará transportando vento, né? Porque essas embalagens iriam vazias. Já a embalagem flexível veio para isso, né? Para otimizar essa questão do espaço, essa questão de aumentar a produtividade e impactar diretamente no custo. Porque comprovadamente a embalagem flexível hoje é mais econômica se comparada com outros tipos de embalagem mais sofisticada, como, por exemplo, o vidro e a lata. Então, a embalagem flexível veio para isso, para diminuir espaços, diminuir também volume de lixo. Né? Então, você pega, por exemplo, um saquinho reciclável de uma embalagem plástica, você termina de utilizar, você amassa ele, coloca ele no lixo reciclável, ele ocupa um volume. Né? Se você tem uma lata, um vidro, ou uma caixa muito grande, você coloca no. Às vezes você tem alguma caixa que nem cabe, às vezes está só de cheia. Então, também a questão do volume de lixo e da sustentabilidade. Legal, Brito. A gente poderia continuar essa conversa aqui por longos minutos, tá? A gente está chegando à nossa limitação de espaço e de tempo aqui. Eu queria só encerrar com aquela pergunta que a gente faz para todo mundo. Você já falou um pouquinho do zíper aí, mas eu queria Spoiler! saber, queria saber sua opinião, de modo geral, se você é entusiasta do zíper, se você recomenda o zíper, você vê como uma tendência, como é que você enxerga o zíper para flexíveis, Brito? Olha, eu sou um entusiasta, recomendo, apoio, faço propaganda, porque é a solução. Né? No passado, ou até mesmo no atual, no presente, as pessoas utilizam às vezes, aquele prendedor doméstico, né, de roupa para fechar as embalagens, e às vezes até nessas lojas de utilidade existem
esses prendedores plásticos que servem para fechar as embalagens. Né? Não existe a necessidade disso. Hoje, por exemplo, conforme eu falei no início do nosso bate-papo, com a urbanização, muitas pessoas levam até alimentos, snacks, para o trabalho. Então, às vezes, você não come todo aquele alimento naquele momento. Você guarda na sua gaveta do seu escritório. Então, você não está levando um prendedor também. Então, fica meio que inviável. Você está correndo às vezes contra o relógio, você passa no mercado, compra lá um petisco, e aí aquele petisco fica aberto na sua gaveta. Eu estou fazendo aqui até uma dramatização. Aí você abre a gaveta, aquele saco está aberto, já virou snacks, tudo já misturou com os seus papéis, quer dizer, também a questão higiênica, né? Ainda mais agora que estamos numa época de pandemia. Então, veja, se é uma embalagem com um sistema da Zipac, zíper, terminou o problema. Você pegou ali 1, 2, 3 snacks, você fecha, coloca dentro da sua gaveta, por exemplo, e o produto está ali mantendo o aroma, mantendo o sabor, não vai fazer nenhum, entre aspas, estrago dentro da sua gaveta. Né? Então, quer dizer, eu sou um adepto, assim, de carteirinha do zíper. Muito bem, pessoal. Tá legal. Tá aí o Carleans Brito, grande figura. Obrigado, Brito, por compartilhar todo esse conhecimento, toda a sua experiência aqui com a gente. A gente agradece demais, tá bom? Muito obrigado, pessoal da Zipac. Muito obrigado. Estou à disposição quando vocês precisarem. Estou aqui firme e forte. Um abraço a todos. Legal, Brito. A gente encerra então essa edição dos Zipac Talks com esse cumprimento aí caloroso do Brito, ressaltando que o Zipac Talks é uma produção da Zipac Brasil para fomentar debates e discussões sobre temas interessantes e relevantes para o setor de embalagens. A gente fica por aqui. Eu peço que você siga a Zipac nas redes sociais. Você encontra a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook pelo @Zipac Brasil. E fique ligado também aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, nenhuma edição dos Zipac Talks e outros produtos em vídeo que a gente costuma fazer também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais.